Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje aqui, a dica é o seguinte: eu vou estar ensinando, passando algumas dicas para vocês como fazer furo centralizado em objetos ou materiais pequenos, por assim dizer, que é uma coisa que é uma situação que acontece muito quando você trabalha com artesanato. Por exemplo, o que eu vou fazer aqui que eu preciso fazer? Vou fazer mais um igual a esse daqui. Na verdade, serão mais alguns. Então, nada mais é do que um pedacinho de madeira que eu furei e prendi esse pininho de ferro aqui, que serve para um objeto que eu fiz, que serve como um pino de travamento. Então, o complicado disso daqui é que pode ser que em alguns casos não haja necessidade de estar tão alinhadinho e centralizado, mas eu gosto de fazer a coisa bem feita. Então, o ideal é o quê? Que você consiga fazer a furação perfeitamente no centro da madeirinha para você encaixar o objeto e que fique um objeto perfeitamente alinhado. Manualmente é bem complicado de fazer isso e dificilmente você vai conseguir esse alinhamento. Então essa dica ela só não é tão simples porque para realizar ela você vai precisar de uma furadeirinha de bancada. Mas para quem mexe com artesanato e consegue gerar algum lucro com isso, eu acredito que adquirir uma furadeirinha igual essa daqui é um investimento, porque no caso aqui, com algo em torno de 220 a 280 reais, você consegue comprar uma do tipo hobby, que é para trabalhos menores, encara até trabalho de médio porte, ela pega broca de 1 até 13 milímetros, então encara, mas eu tenho essa pequenininha aqui justamente nos trabalhos de maior precisão. Então agora aqui voltando ao vídeo, esse é o objeto que eu preciso fazer, esse é o objeto que eu preciso furar, e vamos lá. Então vou passar algumas dicas. O primeiro ponto é achar o quê? O ponto central desse objeto. No caso de objetos quadrados ou retangulares, é fácil de achar esse ponto. Simplesmente você vai utilizar uma régua ou uma coisa que você possa utilizar como uma régua, simplesmente para fazer uma marcação, um lápis ou uma caneta. Então, na diagonal, ou seja, unindo dois pontos desta maneira, você vai traçar uma linha. Então, primeiro você risca essa diagonal, depois faz o processo inverso nessa diagonal. Com isso, o cruzamento exato dessas duas linhas é o ponto central desse objeto, onde eu pretendo fazer a furação. Então, outra dica também é o seguinte: se você for utilizar a broca para ferro, que é a broca comum, que é essa mais achatadinha e tal, eu recomendo que você faça uma furaçãozinha para servir de referência aqui nesse seu objeto. Como? Com uma ponteirinha, um prego, por exemplo. Então você posiciona ele bem no centro e pressiona. Então esse furinho que eu fiz aqui vai servir o quê? Como referência. Porque como a broca para ferro ela tem a cabeça meio arredondadinha assim, então na hora que você for furar pode ser que ela corra um pouquinho para o lado. Então acaba saindo da sua marcação. Eu vou estar utilizando a de ferro porque eu não tenho a de madeira nessa espessura. Mas no caso da de madeira, você ainda poderia fazer essa furaçãozinha, mas seria mais fácil também e também talvez não teria tanta necessidade. Por quê? Porque as brocas para madeira, como vocês podem ver, independente da espessura dela, elas têm essa pontinha bem fininha, ó, que serve como referência, ou seja, ela entra na madeira aqui e serve como um ponto de alinhamento para a broca não correr para um lado e para o outro. Então, fica já também essa dica. Agora, a questão aqui é como fazer o alinhamento perfeito seguindo a broca. Então, eu vou chamar, ou vou dizer, por assim dizer, para trás, no sentido da câmera, para frente, o lado da furadeira aqui, para um lado e para o outro, ou seja, direita e esquerda. Então você vai precisar alinhar esse objeto nesses 4 sentidos, para frente, para trás, para um lado e para o outro, de modo que ele fique perfeitamente reto aqui. Então para isso, primeiro passo, você vai precisar de uma madeirinha que esteja perfeitamente no esquadro. O que é no esquadro? Os ângulos dela aqui, ó, os cantos, são perfeitamente ângulos de 90. Como você sabe se está no esquadro ou não? Você encosta o esquadro simplesmente aqui, ó, em um dos lados,
e encosto o objeto no outro. Ele tem que estar perfeitamente alinhado aqui e aqui. Ou seja, esse objeto eu posso dizer que está no esquadro. Então isso vai servir como a minha base de referência. Para quê? A partir do momento que eu fixar essa base, esse objeto aqui, ou minha base de referência, sobre a base da furadeira, eu já consigo o alinhamento de 90, o alinhamento perfeito de 90 graus, do que seria o para trás e o para frente. Então, fixando aqui, ó, neste sentido de para trás e para frente aqui, ó, eu tenho um alinhamento perfeito de 90, ou seja, a broca ela desce paralelo ao objeto. Só que ainda me resta a centralização do para o lado e para o outro. Então, no primeiro momento, eu vou prender esse objeto aqui na minha base de referência e já vou conseguir um dos alinhamentos, que seria o para frente e o para trás. Agora, para conseguir esse para um lado e para o outro, direita ou esquerda, é bem simples também, você vai utilizar o esquadro. Você pode fazer tanto isso fora da base ou com a basezinha sobre a base da furadeira. Então, a primeira opção, você pega a base na mão aqui, você vai encostar o esquadro neste objeto e vai alinhar ele com base no esquadro. Tá vendo como que aqui em cima está aberto? Então, eu ajusto aqui, ó, de maneira que ele fique perfeitamente alinhado. Agora, aqui. Então, aqui seria o alinhamento perfeito. Certo? Alinhamento perfeito. Então, com isso, agora eu só vou pressionar um pouco mais. Conferir para ver se não saiu. Saiu um pouquinho. Tá. Agora eu tenho os dois alinhamentos perfeitos, no sentido de para trás e para frente, para um lado e para o outro. Então, a partir do momento que eu posiciono esse objeto na base aqui, ó, eu só preciso agora centralizar a furação do objeto, certo? Então, agora que eu vou fazer essa furação, e aqui eu tenho a furação perfeitamente centralizada de uma maneira mais fácil, no qual eu vou encaixar agora aqui o pininho de ferro para fazer o objeto. Então, depois se você quiser dispensar a utilização de cola, lembre-se de fazer a furação um pouco mais justa do que a espessura do pino que você for colocar, por exemplo. Mas, ou você pode fazer de maneira que não fique tão justa e depois você cola, utilizando adesivo instantâneo ou algum tipo de cola. É isso aí então, galera. Então fica aí a dica. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?